O meu sonho é a gente fazer aqui do Brasil um lugar inovador também. O espírito empreendedor a gente já tem. Caramba, que né? legal. Só que o que a gente precisa para inovar? Hardware, software, dados. Isso a gente não tem, porque hoje as escolas de tecnologia nossas, ou é um ITA da vida, que vai formar um engenheiro para a Embraer, ou é uma Intel, que vai formar um bom programador para ir trabalhar no BTG e virar sócio do André Esteves, como ele mesmo falou uma semana atrás. Mas você não tem um cara que parte da inteligência artificial para empreender. É isso. Um cara que parte da ciência de dados para empreender. Seja tecnologia como meio ou como fim. Isso a gente quer mudar. Esse para mim, é o maior sonho hoje da Lean. Buenas, buenas, buenas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E, gente, duas coisas para a gente começar esse episódio. Esse aqui é o episódio número 100. Olha isso, cara. A gente começou o podcast há pouquíssimo tempo e estamos completando 100 episódios. Então, para escolher o convidado desse episódio, eu tive bastante cuidado e é bem emblemático para o Além do CNPJ. E, cara, peço desculpa se por acaso eu estiver um pouco congestionado aqui, às vezes posso ficar vermelho e tudo mais, mas é porque eu tô com dengue também. Eu tava comentando aqui com o nosso convidado, que eu já vou divulgar quem é. Mas, cara, tô a fim de fazer esse episódio de qualquer jeito e quis participar desse episódio mesmo com dengue, mas tranquilo, vamos que vamos, vai ser um baita episódio. E, galera, esse episódio, para mim, é bem especial porque se não fosse o cara que tá aqui na minha frente, a gente tava até conversando aqui nos bastidores, nada disso teria acontecido, eu não estaria na internet, o Além do CNPJ não existiria. Foi assim, ele quando criou uma página chamada Além da Facu, lá atrás, eu comecei a seguir, não sabia nem quem era que estava por trás do projeto, só sei que adorava o jeito que ele se comunicava na internet e tudo mais, até que ele divulgou quem ele era. Eu não o conhecia, não conhecia a trajetória dele antes da divulgação do Além da Facu. E quando ele divulgou, cara, comecei a acompanhar tudo que ele fazia. Ele lançou um dia do empreendedorismo. Nesse dia eu estava lá. E nesse dia foi criado o Além do CNPJ. E, cara, tenho muita gratidão por ele. É um cara que eu admiro muito a cabeça desse cara. E mais do que isso, admiro muito a bondade dele. Porque várias pessoas a gente consegue entender um pouco da pessoa, né? Conforme as coisas que ela deixa no caminho. E todo mundo que eu converso sobre ele e conto a minha trajetória, porque não tem como dividir a trajetória do Além sem falar do Álvaro, todo mundo rasga elogio sobre esse cara aqui. Então é um cara que estou muito feliz e lisonjeado, inclusive, de tê-lo aqui na minha frente. Então, primeiro de tudo, quero agradecer e apresentar Álvaro Chocair, meu cara. Muito obrigado pela presença, pela moral, por estar aqui hoje, viu, cara? Cara, Felipe, você não sabe a alegria minha de poder estar aqui no episódio número 100. Acho que eu levei indevidamente todos esses louros aí. Eu acho que o mérito é sempre da execução, cara. A ideia de negócio, elas sempre aparecem. Pessoas que interferem na nossa vida positivamente, nos influenciam, sempre aparecem. Total. Mas o fato de trabalhar todo dia, fazer acontecer, você vê, você está com dengue, você está aqui, é isso que faz toda a diferença. Então, Sim. Parabéns para você. Obrigado, cara. E Álvaro, cara, eu teria 5 horas de papo contigo. Gosto muito tenho muitas dúvidas e muitas curiosidades sobre sua vida e tudo mais. Mas, cara, quero começar com uma pergunta tradicional que eu gosto de fazer, que é o Alvarinho, o menino, qual foi onde você nasceu, qual foi sua referência? Eu sei que você teve pais presentes, né? O pai muito presente também no mundo dos negócios, você já dividiu isso em alguns cursos que eu participei. Mas como que foi a tua referência? O que você queria ser quando você crescesse? Conta um pouquinho da tua trajetória até a vida adulta, assim, de forma resumida, um pouco do menino. Muito bacana. Eu nasci no Canadá. É mesmo, cara? Eu não Nasci sabia em disso. Montreal, no Canadá. Meu pai estava fazendo um mestrado lá, tinha se casado com a minha mãe aqui, foi para lá. Sou filho de brasileiros, mas fiquei lá até 2, 3 anos de idade. Da hora. E aí voltei para São Paulo. Depois ainda fui morar na França. Meu pai trabalhou 27 anos numa multinacional francesa. Então era aquele negócio, Toda muda hora. de cargo, muda de lugar, muda a família inteira. É isso aí. Né? Então mudei várias vezes na minha vida e nunca tive nenhum problema com isso. Pelo contrário, fui sempre acumulando novos conhecimentos, novas culturas, novas experiências. Mas o Álvaro Pequeno sempre foi um cara apaixonado por esporte, cara. Caramba. Eu queria ter jogado alguma coisa tão bem quanto eu gostava de esporte. Eu pratico, acho que eu sei jogar tudo, cara, sem exceção. Mas eu nunca fui um expoente em nenhum esporte. Sim. Eu jogava Tava tênis na média bem, de tudo, mas não era... Era federado, mas não era... Chegava a top 50 do Sim, estado, sim. não dava. Jogava futebol,
super ok, mas entre os 22 eu era escolhido em sétimo, oitavo. Sim, tava na média lá Eu não mesmo. era disputado para ser primeiro e segundo, mas não sobrava no gol, né? É isso. Só que eu amava esporte, acompanhava todos os esportes, eu brincava que meu sonho era ser comentarista esportivo. Que legal. Um dia ainda você, cara, eu da não hora, conto isso para da muita hora. gente, mas um dia eu vou ser comentarista esportivo, porque acompanho muito esporte até hoje, futebol americano, tênis, principalmente esses três, e sou apaixonado. Mas num determinado momento da vida, quando fui ali perto de escolher a profissão, 14, 15 anos, meu pai sempre me incentivou a conhecer muito as coisas. Então ele falava, cara, antes de você decidir... Meu pai falava uma coisa muito legal que eu falo para os jovens hoje em dia. Não mira na faculdade que você quer fazer. Mira depois da faculdade. A faculdade não é um fim. A faculdade Caramba, é um meio. legal. Né? Então vê com que você quer trabalhar. E depois você vai escolher a instituição ou o curso Sim. que melhor te aproxime de onde você quer trabalhar. E um dia ele falou para mim, o que você quer trabalhar? Eu falei para ele, trabalhar não sei, eu quero ser rico. Aí ele falou, bom, você quer ser rico? Falei, imagina, eu vim de uma família classe média, Sim. 5 pessoas num apartamento de 105 metros quadrados, nunca me faltou nada, sempre estudei em colégio particular, tudo, Sim. mas não era uma família abastada, né? Total. E eu sempre quis ser rico materialmente falando. E ele falou, então vou te levar nos lugares. Eu me lembro que ele me levou no hospital, mostrou como funcionava o hospital, como trabalhava um médico, me levou no escritório de advocacia. Caramba, que mentor, hein, cara? Eu olhei os advogados trabalhando e falei, meu Deus do céu, eu quero tudo menos isso, cara, nem que me paguem, né? Aí eu fui conversar com o diretor do Banco Safra, e um dia meu pai me levou no pregão da Bolsa de Valores, cara. Quando legal. eu cheguei lá e vi o pregão era ao vivo ainda, Sim. não é eletrônico, que nem é hoje, né? Isso é 1994, cara. Olhei aquele pregão, ali eu vi que circulava todo o dinheiro do país, cara, né? Através daqueles telefones, daqueles corretores, de quem estava atrás do telefone, das empresas que estavam sendo negociadas. E eu falei, aqui que eu quero trabalhar. Quero trabalhar no mercado financeiro. E aí eu fui fazer GV, administração de empresas, para trabalhar no mercado financeiro. Que legal, cara. Então, o meu sonho era um dia chegar no lugar onde estava o dinheiro envolvido. Então já foi intencional a escolha da faculdade, inclusive. Super intencional. Caramba, que legal, cara. E graças E ao aí- seu pai, né? Que foi super inteligente em te levar para essas... Graças Vou a fazer ele, isso eu com acho meus que filhos. vale a pena. É. Eu acho que você dá a opção de escolha para os filhos é a melhor coisa que você pode fazer. Total. Tentar encontrar virtudes ali ou que faz bem. E falta maturidade muitas vezes no jovem de escolher. Eu vejo isso, muita gente me pergunta, inclusive no Além, cara, moleque de 16, 17 anos fala, o que eu faço? Não sei se eu quero empreender, não sei se eu faço faculdade e tudo mais, aquele dilema que a internet está jogando nos jovens de que estudo não é tão importante. E cara, é isso. Só que é muito difícil você responder isso no inbox. É muito difícil. É muito difícil. Não, às vezes eu vejo a moçada falando, poxa, eu vou fazer economia. Você fala, cara, você vai fazer economia para quê? Peraí. Não, porque economia é bom, tal. Cara, mas você quer ser economista? Né? Economia vira economista. Mas você quer trabalhar? Você quer ser funcionário público? Você quer trabalhar no Banco Central? Ou você quer ser economista de um grande banco? Você sabe o que o economista faz na prática? Mal Já tem conversou noção. com o cara? O cara não tem noção. E no fundo ele quer fazer negócios, mas daí ele acha que a administração é ruim, Exato. mas ele está ali ele escolhe um curso que, cara, pode ser uma chatice para muita gente, cara. Sim. E o cara tem que aguentar aquilo 4, 5 anos. É lastimável. É. E depois que você começou a faculdade, você conseguiu... Se eu não me engano, você teve uma empresa que você vendeu, que era uma empresa que negociava químicos, alguma coisa assim, né? Que... Eu esqueci o nome. Era o Chem Hunter. A gente Chem montou Hunter. um portal, Um cara, portal, uma né? bolsa de valores para produtos químicos, transações B2B, empresa com empresa, grandes multinacionais no Brasil, grandes multinacionais fora do Brasil, começaram a negociar na internet através desse portal chamado Chem Hunter. Isso foi que ano? 90... Isso foi final de 98, 99 inteiro, um pouco antes da Cara, bolha. isso foi muito... E aí, com no 21 começo. anos, eu vendi a empresa. Veio um outro grupo de Venture Capital e falou, putz, para mim me interessa, fez um cheque e eu falei, pode levar. Que legal, cara. E aí, logo em seguida, veio a Tarpon, Logo em seguida veio a Tarpon, cara. né? Junto com Que alguns aí foi amigos da para o facu. mercado financeiro, mas Você aí foi chegou com a lá. cabeça de empreendedor. E aí foi um fundo de investimento em ações. E, cara, como que foi? Assim, eu vejo que você tem uma noção de negócio surreal. E uma lucidez sobre o negócio também, que é uma coisa que não é nem pela idade, pela maturidade. Isso é vivência. Eu acho que também maturidade, né? Mas é a vivência que te trouxe isso. E não agora, desde do começo, lá do Além da Facu, a maturidade sobre... E, inclusive, eu me inspirei muito nisso. Você não é aquele cara que romantiza algumas coisas. Inclusive, você fala como as coisas são na vida real.
Porque muitas vezes empreender é maravilhoso e tudo mais, mas, cara, é percalço atrás de percalço. Você precisa ter muita inteligência emocional. E você sempre trouxe esses assuntos de forma muito verdadeira. Isso eu sempre gostei. Inclusive, por isso que eu me conectei contigo. Como que foi você criar essa bagagem? Foi na Tarpon, cara, que você criou essa bagagem, sabe? De business mesmo, um cara que tinha faro para negócio, entendia sobre coisas. Eu lembro de você citando sobre coisas que aconteceriam nos próximos anos que aconteceram, cara. Eu falo, cara, o Álvaro tem faro, sabe? Sobre business, sobre o futuro das coisas e tudo mais. Como que você adquiriu esse faro? Uma vez o Luiz Alves Paes de Barros, que é um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa de Valores, né? E sempre foi um mentor da Tarpon, foi conselheiro da Tarpon e devo a ele e ao Zeca Magalhães tudo que eu aprendi de ações, de investimentos. Ele falou assim, eu posso dar muitas coisas para vocês, muitos atalhos para vocês de entender como é que olha um balanço, o que olhar numa companhia, como é que a cabeça ou do board ou do CEO interfere efetivamente no caminhar da execução daquela estratégia que foi definida para a empresa. Ele falou, mas tem uma coisa que eu não posso emprestar. E hoje eu não posso emprestar isso para ninguém. Chama-se conhecimento acumulado. O Luiz é um cara que sempre leu. O Luiz lê Diário Oficial, para você ter uma ideia. Caramba! Né? É igual o Warren Buffett fala. Poxa, eu passo 80% da minha vida lendo. Lendo o quê? Lendo nota explicativa, lendo balanço patrimonial, lendo demonstrativo de resultado, lendo informação trimestral que as empresas divulgam. Sim. E o Luiz sempre incentivou muito a gente estudar as companhias. À medida que você vai estudando a empresa, por exemplo, você pega uma empresa para analisar, você entende o histórico daquela companhia, você entende quem está no controle, a cabeça de quem está no controle, você entende os produtos e serviços daquela companhia, você entende o mercado daquela companhia, você entende os drivers de valor, ou seja, quais são os elementos que vão levar aquela companhia para um outro patamar, quais são os fatores de risco daquela companhia, os aspectos financeiros. Ele dizia que toda vez que você fosse comprar uma ação, tinha alguém vendendo do outro lado. E toda vez que você fosse vender uma ação, tinha alguém comprando do outro lado. Ele dizia que se você tivesse mais conhecimento do que a outra ponta, a chance de você estar na ponta certa era muito grande. Isso eu aprendi com o Luiz. Ele deixou isso muito claro. E aí o que acontece? Você vai analisar uma Petrobras. Aí você percorre toda a Petrobras. Eu jamais comprei uma ação sem saber... Caramba, os dados numa companhia. Hoje em dia jamais. Dia, todo mundo aí compra... Hoje eu vejo o cara comprar a ação do Itaú, eu falo, qual foi o ROI do último trimestre? O cara não sabe. Qual o valor de mercado? O cara não sabe. Qual o lucro? O cara não sabe. Porque o influencer indicou. Bom, então, boa sorte. É isso né? Na outra ponta pode ter alguém que saiba. É né? isso. E o que acontece? Chega um momento do tempo, Felipe, que as cadeias de valor se abrem na tua frente. Então você fala, cara, o que a Petrobras faz? Petrobras faz gasolina, faz diesel, cara, só que tem um subproduto aqui que chama eteno, cara. Esse eteno aqui, ela vende para um bicho chamado Braskem, que compra o insumo da Braskem, é eteno, e vai sair lá na outra ponta um bicho chamado polietileno, que é plástico, cara. Tá, esse polietileno vai para quem? Vai para vários mercados, mas tem uma empresinha aqui chamado Bemis, que é a antiga Dixitoga, cara, que compra o polietileno da Braskem e transforma isso em filme plástico, cara. Aí você fala, pô, esse filme plástico vai para onde? Esse filme plástico vai para BRF, para embalar aquela pizza de caixa que todo mundo já viu, que vem um plástico por fora, e mesmo a caixa de papelão é formada por plástico. Aquilo é plástico da Bemis, cara. Aquilo tá no CPV, né? Tá no custo de produto vendido da BRF, que vai usar o pão de açúcar para vender a pizza lá, ou estrogonofe de frango. O pão de açúcar vai financiar a tua compra com o Itaú. O Itaú é o cara que é o maior credor da Petrobras e o círculo se fecha. Né? Quando você vai estudando todas essas companhias, você não consegue falar de imóvel, do mercado de incorporadora, sem falar da construtora, sem falar do aço, sem falar do minério de ferro que vem antes do aço. É tudo ligado. Estudar ações te trouxe visão holística da coisa. Essa combinação, e desculpe a resposta longa, essa combinação traz um conhecimento acumulado que você nunca mais vai ver um negócio sozinho. Você fala, poxa, tem uma televisão aqui da Samsung. Você já pensa na cadeia. Cara, você tem a cadeia inteira. Né? Você tem a cadeia inteira, desde a renda per capita que vai consumir isso, ou taxa de juros que vai permitir o financiamento disso, até o silício que está aí dentro, cara. Então, isso é muito importante. E foi estudando ações que você foi... Uma por uma, Felipe. Caramba, e isso é o que o Luiz Alves... Eu não tenho como emprestar isso para os alunos da Link. Eu tenho como incentivá-los a estudar, cara. Mostrar a direção, vai por aqui. E aí vai de cada um. Caramba, aí vai de cada um. Porque isso diferencia o cara que é profundo em negócios do cara que é raso.
É isso. E você pega na hora. Cara, é perceptível que você tem essa profundidade, porque, cara, vários assuntos que você foi falando, desde SEO. Eu lembro de assuntos, você estava falando sobre SEO no dia do empreendedorismo. Coisas que foi com inteligência artificial. Não tinha ChatGPT na época, mas você falava disso, eu falava, cara, tinha coisa que eu até falava, meu, tá sendo muito... Sei lá. Tá Incisivo. sendo incisivo. E aí começava a acontecer, e eu sou uma pessoa que eu sempre reparo nas coisas que as pessoas falam e testo o conhecimento daquela pessoa no longo do tempo, até para validar. E aí, cara, com o tempo eu ia falando, caramba, o Álvaro é porreta, bicho, o cara acertou. Então, cara, é muito legal. E Álvaro, aí em determinado momento você sai da Tarpon, começa a pensar em vários negócios, eu sei que você tem uma empresa de clínicas de odontologia, Odontoclínica, né? Odontoclínica. Eu sou um mero investidor. Mero investidor. Aí trabalha com painéis solares geração e tudo mais. Mas o teu grande negócio, como você é conhecido hoje por conta da Link, é a educação. Cara, eu acho muito legal aquelas pessoas que pensam em coisas grandiosas e fazem, sabe? Não é simplesmente você pegar um negócio e criar uma faculdade. Não é você abrir uma empresa de marcenaria. Você falou, cara, eu vou criar uma empresa, uma faculdade de empreendedorismo, que é uma coisa disruptiva a nível nacional. E, cara, você coloca essa ideia em prática, o prédio começa a ser construído, aí eu fui na Link bem antes de ser inaugurada. Eu lembro que a sala do lado da Link lá, que é bem da entrada, do prédio antigo, né, que é o primeiro. Antigo. O primeiro. O primeiro. Tava todo pronto e o resto tudo reforma, assim, tava no meio da obra. É isso mesmo. E, cara, você colocou em pé e é um sucesso. Todo mundo conhece a Link. A Link se tornou maior até que o próprio Álvaro. Graças a Deus. E isso é mérito do empreendedor, né? Porque eu vejo que quando você coloca uma imagem muito atrelada a um negócio também, existe o risco do negócio ficar muito atrelado à imagem do dono. E isso atrapalhar o próprio crescimento do negócio. E você conseguiu fazer com que o negócio se tornasse maior que você. Então, mérito seu também. Cara, e eu vejo que você tá com a Link abrindo vários campos em vários países. Então, antes de eu chegar na minha pergunta, quero só que você balize quem não te conhece e tudo mais, por acaso. Tem alguém aqui que não conhece a história da Link e tudo mais. Qual é o projeto da Link? Qual é a intenção da Link no Brasil e no mundo? Dá um overview da Link aí pro pessoal. É muito simples. A Link é uma faculdade que nasceu para formar empreendedores e para educar de uma forma completamente diferente do que a antiga, né? Quando a gente olha diversos setores da economia, olha quanta coisa mudou, né? Sim. Telefone, há 20 anos atrás, era de uma maneira, hoje é completamente outra. O computador evoluiu muito. Meio de pagamento evoluiu muito. Acho que quase todos os setores evoluíram muito e na educação não. A gente não vê essa evolução na educação. Aquela educação pautada em transmissão de conhecimento, onde um professor fala e o aluno ouve, é o que impera em 99% das escolas hoje em dia. Sim. Né? Poxa, e se transmissão de conhecimento hoje está toda disponível aqui, para que eu vou gastar um professor para ficar só falando? Né? E a gente pensou na época que dava para educar de forma diferente, dava para ensinar negócio de forma diferente e dava para criar um campo de teste, né? Um ambiente de crescimento onde as pessoas pudessem criar produtos, criar serviços, atender uma necessidade da sociedade e tornar seus hobbies, suas paixões, suas virtudes em negócios, cara. Né? Fazer daquilo o seu ganha-pão. Então, a Link nasceu para ocupar esse espaço. São 4 anos e meio hoje e 103 startups criadas lá dentro em graduação e MBA. Que legal. Empresas que tiveram eventos de capital na casa de milhões e milhões de reais. Eu vi esses dias no emprego. E a gente vai provando que é possível empreender como seu primeiro emprego, que você não precisa testar com o dinheiro do outro, que você não precisa esperar a condição normal de temperatura e pressão, até porque eu acho que isso nem existe. Mas se você coloca no mesmo ambiente conhecimento, relacionamento, acesso a capital e a abertura de porta para tudo quanto é lugar, cara, você fala para o cara, ó, se vai dar certo, eu não sei, mas eu tenho certeza que aqui dentro é muito melhor do que fazer sozinho. É isso aí. Então, isso é uma diferença grande. E a Link, ela, vamos falar da graduação. Quando o rapaz entra lá, a menina entra lá, e são jovens todos entrando, né? Na grande maioria. Quando ele entra, todos eles têm sonho de empreender.
Necessariamente? A grande maioria. Eu recebo alguns grupos de alunos, né? Tem um que já tem, que ele entra na graduação, mas ele já tem uma empresinha. Boa. Normalmente é uma ideia pequena de negócio, mas ele já tem. Tem outro que já tem uma ideia formada, mas ainda não tirou essa ideia do papel. Legal. Tem outro que quer empreender, mas ele não tem ideia do que fazer. Ele só sabe que o caminho dele, ele gostaria de ser um dono de empresa. Sim. Né? E a gente tem um grupo de pessoas também que são futuros herdeiros de grandes grupos. Sucessores. Sim. Se esse cara vai agir como conselheiro, se ele vai agir como executivo ou um simples acionista, a gente não sabe ainda. Mas só a experiência que ele vai ter ali, cara. A cabeça de dono é importante para esse cara que o avô construiu um império ou que o pai construiu um império, Sim. porque querendo ele ou não, isso vai cair no colo dele mais cedo ou mais tarde. Total. Né? Então, saber lidar com isso é importante. O que a gente tem, mas não é foco da instituição, é o cara que quer ir para o caminho executivo. Isso a gente fala abertamente, cara, vai fazer INSPER, vai fazer GV, Total. você vai sofrer aqui na Link, porque a Link é uma ebulição de ideias, de negócios, a aula acaba 12h20. Ontem, para você ter uma ideia, eu fiz uma live do lançamento de um curso de tecnologia que a gente está abrindo. Eu saí da Link mais ou menos 10h05 da noite, Caramba. Passei na portaria, falei, quantos alunos tem? O cara falou 89. Ou seja, o cara acabou a aula 12h20, era 10h05 da noite, tinham 89 alunos ali dentro trabalhando, cara. Isso para mim é motivo de orgulho, que eu falo, lindo, pô, cara. isso é o Nossa, máximo. O cara podia estar na cara. academia vendo Netflix, dormindo, deitado na cama, e não, os caras estavam lá trabalhando. Botando pedra sobre pedra. Porque também a Link, além da faculdade, ela tem uma espécie de um coworking que a galera fica Ela trabalhando. eu falo que a Link é um coworking, é um fundo de venture capital e tem uma faculdade, cara. As pessoas falam, a faculdade com coworking. Mas você vai criando, né? É um lugar de trabalho. Calha de você precisar trabalhar aqui, você precisa estar matriculado em algum curso. Cara, muito legal, cara. E é uma das faculdades hoje mais disputada, certo? Eu acho que em termos das privadas, em business, cara, é a mais disputada e assim, Caraca, com legal. tranquilidade. Isso é muito legal. Isso é uma delícia, cara. E qual é o... E aí, chegando na pergunta que eu queria te fazer, qual o sonho ousado da Link? Eu acho que nenhuma faculdade do Brasil conseguiu sair do Brasil. Nenhuma. Na história, toda a história da educação do país, a gente tem escolas de fora que vêm para cá, Sim. né? Mas a gente nunca teve uma escola brasileira que conseguiu ganhar o mundo. E nenhuma carreira, e nenhum grau de, seja ensino médio, fundamental ou superior, eu acho que a gente está muito próximo de ter uma representatividade global. Caramba, uma multinacional em educação saída do Brasil, com campus aqui, com campus fora. Hoje a gente tem um campus em Palo Alto, um campus, a gente chama de Link Lodge, né? É uma casa gigante que vira sala de aula, vira dormitório, tem um alqueire de terreno, para você ter uma ideia. No meio do Vale do Silício, a gente tem uma em Palo Alto, a gente tinha uma em Berlim, que agora virou Madrid, mas está bem posicionado na Europa, e tem uma em Boston, praticamente dentro do MIT, cara. Que legal, então, cara. Essas são inserções, pontas de lança que eu falo, Sim. mas em breve eu acho que a internacionalização é Que legal. lançar um curso de tecnologia é outro, de graduação mesmo, para poder dar hardware, software e dados. É uma dor gigantesca na tecnologia, porque ou o cara é programador e entende nada de business, ou o cara é business e não entende nada de programação. Você vai conseguir meio que unir as pontas. Isso é muito legal. A última vez que eu tive no MIT, Felipe, o cara me apresentou um gráfico, apresentou para mim, não, na sala de aula que estava lá, né? É um gráfico muito interessante. Ele mostrava lugares do mundo. Imagina num eixo Y aqui, nível de inovação, e num eixo X ele tinha nível de empreendedorismo. Então ele falava, tem lugares no mundo que o empreendedorismo é muito baixo e inovação é muito baixa. Por exemplo, África, ou lugares muito pobres. Né? Tem lugares que você tem um nível de empreendedorismo muito grande e inovação baixo. É o caso do Brasil. É o caso da Austrália, que você tem um monte de empresinha, mas você não tem inovação. Você tem outros ambientes que são ambientes extremamente inovadores, né? Só que baixo empreendedorismo. Por exemplo, o MIT. Por incrível que pareça, o MIT ele é super inovador, só que quem financia todas aquelas pesquisas são as grandes companhias. Então aquilo não vira uma empresa independente, vira novos produtos, novos serviços, novas tecnologias dentro das grandes companhias. Dinheiro na mesa total lá. Né? E ele fala, existem alguns lugares no mundo, e são pouquíssimos, que são ambientes empreendedores e inovadores. Quais são esses lugares? Tel Aviv, em Israel,
Vale do Silício, Sim. na Califórnia, Shenzhen, na China, e alguns outros lá que ele deu como exemplo. Então, o meu sonho é a gente fazer aqui do Brasil um lugar inovador também. E unificar Porque esse o público. espírito empreendedor a gente já tem. Caramba, que né? legal. Só que o que a gente precisa para inovar? Hardware, software, dados. Isso a gente não tem, porque hoje as escolas de tecnologia nossas, ou é um ITA da vida, que vai formar um engenheiro para a Embraer, Sim. ou é uma Intel, que vai formar um bom programador para ir trabalhar no BTG e virar sócio do André Esteves, como ele mesmo falou uma semana atrás. Mas você não tem um cara que parte da inteligência artificial para empreender. É isso. Um cara que parte da ciência de dados para empreender. Seja tecnologia como meio ou como fim. Isso Sim. a gente quer mudar. Esse para mim, é o maior sonho hoje da Link. Caramba, que Inserir legal. essa tecnologia, trazer a garotada mais nerd, a garotada de tech, para juntar com o de business. E aí a grandiosidade das ideias que ali surgem É só juntar na sala. muda de patamar. Só juntar na sala, dar conhecimento e a galera vai... Exatamente. E a faculdade de tech, né, o curso de tech, a ideia é trazer só galera que vai programar ou também pessoas de business para participar? Ou essa junção com business é da Não, Link? do jeito que a gente montou a grade, é uma intersecção o tempo todo dando oportunidade para o cara. Porque hoje você tem muito low code, no code. Um cara que é minimamente interessado, ele não precisa ser o cara do backstage lá binário fazendo o lá negócio acontecer. atrás, com a base para ter uma base de tech, né? E por outro lado, o cara que é mais tech, você consegue ir botando padrões de creating new ventures ali, de criando negócios Sim. desde o início, para ele já pensar com a cabeça do empreendedor e não com a cabeça de um cara que vai trabalhar no Google, na Microsoft, etc. Total, cara, legal. E eu falo isso porque eu tô tentando me aventurar um pouco na inteligência artificial com alguns negócios. A gente está fazendo uma empresa de uma ferramenta, na verdade, de prospecção fria para B2B, com CRM via WhatsApp. Que legal. Cara, é um negócio que já tem, só que todos que eu já vi, eu acho que são ruins, na minha opinião. Ruins assim, eu acho que faltam coisas. Perfeito. Eu sou B2B total, então eu sei a dor exatamente da... Então eu tô criando um sistema que para mim funcionaria muito bem, já fiz pesquisa com alguns amigos meus. Mas, cara, para achar um cara de tech que consiga dar um repertório bacana para isso e que tenha visão de business, é muito difícil, É difícil. cara. Cara, é quase impossível, cara. Caro e ruim. hoje. Exato. Aí você, às vezes, pensa em contratar, só que você precisa de um CTO para ter essa direção, porque também o cara pode fazer, que não entende nada. O cara te entrega qualquer coisa funcionando, você acha que tá bom, É isso. porque você não entende nada de código. Então essa é uma dor gigantesca do empreendedor que tem vontade de se aventurar no tech e fica à mercê dos programadores. Tem inclusive amigos meus que têm empresa, ERP já consolidado, forte, funcionando, com 400, 500, 600 mil de faturamento mensal, e o cara tá na mão do programador, cara. Olha. Você fala, cara, o cara tá perdido lá, né? E uma das coisas que você fala na Link, Álvaro, é o seguinte, que a transmissão de conhecimento que hoje as grandes instituições continuam fazendo, que é o professor trazendo lá o que está no cérebro dele para a lousa ou para um discurso, sendo que hoje o ChatGPT já ouso dizer que faz melhor, porque ele consegue direcionar como o conhecimento de uma maneira... Se você ainda sabe fazer perguntas boas, o negócio vai que vai. E você já meio que mapeou isso lá atrás, quando até a inteligência artificial, do jeito que a gente conhece aqui, não estava tão disseminada. Como que está sendo, depois do ChatGPT, essa mudança? Eu acho que para a educação, não vou nem comentar, porque a galera tá correndo atrás ainda, mas para a Link, que está na dianteira disso, como que vocês estão interagindo com o ChatGPT, a interação entre aluno, professor, conhecimento e inteligência artificial? Como que está essa relação? Cara, eu não vou romantizar muito o negócio de ChatGPT, não. Eu acho que o binômio que a gente precisa pôr atenção é homem mais máquina. Acho que num determinado momento ali em 1995, quando a gente saiu da carta e começou a receber e-mail, você via que um cara que tinha acesso a e-mail era mais poderoso do que um cara que tinha menos acesso. Total. Tudo bem, podemos voltar até no fax, se você quiser, né? Ou na calculadora, Sim. andando um pouco para trás. O que foi percebendo é que um ser humano de posse de uma máquina para seu bel prazer é mais forte do que um ser humano sem posse da máquina, né? Hoje, se a gente estiver num trânsito querendo achar o 1373 Joaquim Távora, cara, eu boto aqui no Waze e eu vou achar. Aí o homem sem máquina vai ter o guia 4 rodas lá atrás para passar da página Z7 para H8, aquelas coisas que antigamente a gente fazia. Zero. Né? Então, o que a gente percebe? Que a máquina está evoluindo. Então, o e-mail passou a ser o celular, que passou a ser o WhatsApp, o Nextel, que um dia foi importante, já não ótimo, é mais. O que a gente viu foi que a prospecção do HD externo do ser humano está mudando de Google
que era o grande buscador, Sim. para um Perplexity da vida, para um ChatGPT, mas nada mais só para a gente não romantizar, porque Claro. pode ser que o ChatGPT já esteja velho, Exato. né? E Já já estão tá. outras coisas É. aparecendo. Exato. Mas é assim, o que a gente precisa se perguntar? Eu tô como ser humano, eu tô bem? Acho que esse é o número 1. Sim. Saúde física, Total. mental, porque isso é Para aproveitar insubstituível. isso, A né? máquina não resolve, né? Bom, tô bem. Então, qual que é a melhor máquina que me atende pro meu objetivo? Cada ser humano tem um objetivo. Tem um cara que quer ser tenista profissional, então a máquina o atende da melhor maneira Sim, ali, sim. né? Tem um cara que quer ser um dono de negócio, tem um cara que quer ser um médico, que quer fazer diagnóstico precoce de doença que pode até vir a se manifestar depois, sei lá. Sim. Né? Então, o que a gente precisa se perguntar é assim, eu estou usando o máximo das máquinas disponíveis para servir o meu propósito, o meu objetivo? Se o meu propósito é formar empreendedores, ou mudar o mundo através da educação, é deixar a moçada na vanguarda Sim. de qualquer educação, eu preciso oferecer para eles, alunos, cara, o melhor que a máquina tem. Então você vai na Link, é ChatGPT para tudo quanto é lado, é Perplexity para tudo Isso quanto é funcionando lado. durante as aulas? Durante as aulas, fora das aulas, o tempo todo. A dinâmica de lição de casa, por exemplo, tá? Trabalho, coisa do tipo. Como que funciona isso? Tudo via. Existe ainda essa demanda ou o professor já vai colocando. Teve uma época que eu fiz um curso, eu não lembro nem. Eu acho que era um curso de idioma, que eu estudava a matéria antes do curso, antes da aula. E eu achava surreal. Eles falaram que tinha até um conceito meio que americano que usavam isso. Que era basicamente o seguinte: ó, na próxima aula nós vamos aprender isso, isso e isso. Então você já traz um trabalho sobre isso, e aí quando chega na aula, cara, era super produtivo, porque todo mundo já estava embasado no tema e com dúvidas, então a aula surgia muito melhor. Que eu já achava uma baita de uma inovação na educação com a internet. Quando você fala de ChatGPT, cara, a depender do, ainda mais com o chat, quando eu falo ChatGPT, eu estou falando de inteligência artificial. Quando você fala de inteligência artificial, cara, o nível de profundidade dos meus estudos está sendo muito mais profundo, porque querendo ou não, eu coloco a grande pesquisa para a inteligência artificial fazer e depois eu vou interagindo com ela. Perfeito. Né? E vai funcionando super bem. Como que a Link se adaptou nisso? Vocês estão trazendo conceitos para a galera estudar por conta própria e vocês vão fazendo um processo mais de mentoria? Como que é esse negócio? Porque Cara, eu recebo elogios dos seus alunos, eu vejo isso na internet, falando do método que vocês estão aplicando com inteligência artificial. Só que eu não sei exatamente como que é e é uma curiosidade. Como que vocês estão fazendo? É assim, cada aula é uma aula. Tá. Não existe uma metodologia de ensino, principalmente aplicada, né, na Link. Não sei se você sabe, o semestre ele é dividido em duas partes. Ele tem a primeira parte do semestre, eles são fundamentos, e a segunda parte é aplicação. Que legal, não então sabia. Isso vai dando oportunidade da turma ir criando empresas ali. Que não legal. tô vendo no livro, tô fazendo uma prova no papel ao máximo. É no dia a dia. Fazendo. Que legal. Né? Um professor, quando ele é treinado para dar aula na Link, eles são todos de mercado, ele tem 18 tipos de aula que ele pode dar. Ele pode escolher como transmitir um conteúdo de 18 diferentes formas. Caramba. Né? Uma forma é através de pre-read cases. É exatamente isso que você falou. Cara, você vem lido que aqui vai ser só discussão disso. Você tem que estudar isso, você tem que ler o artigo, ouvir esse podcast e você vai vir aqui para a gente discutir. Isso é um formato de aula. Legal. Um outro formato de aula é a construção de um trabalho em grupo ali na hora. Um outro formato de aula é a exposição. O professor vai e expõe aquilo. Um outro tipo de aula é resolução de problema com vida real, elementos de vida real. Você pode usar seu celular, você pode ligar para o papai, você pode contratar uma agência para fazer para você, você pode usar o ChatGPT. Que legal, o que eu cara. quero é o resultado, como qualquer profissional faria. Surreal. Né? Hoje você Surreal. trabalha numa empresa, se o teu chefe te pede uma coisa, ele não quer saber se você falou com o teu tio, ele quer saber se fez a coisa, né? Se você entregou. Sensacional. Então isso é uma forma. Toda vez que a gente oferece para o aluno elementos de vida real, a gente dá e ensina tudo que tem disponível. E aí a inteligência artificial presta um papel importante. Agora, só para não perder o contexto, não é só isso. Existem teorias em negócios que se você não tiver bem sedimentado em você, você vai perder muito tempo e teu cérebro não vai fazer sinapse, né? Se eu perguntar para você o que são números pares, ou para qualquer garoto, o que são números pares, e o cara está de posse do ChatGPT ou do Google, ele pode digitar o que são números pares e ele vai ter uma resposta. Sim. Agora, tem um garoto lá que fala, número par é y igual a 2x, cara. Esse cara é o mais rápido de todos.
Nenhuma teoria para explicar número par vai ser mais ser rápida, melhor. mais concisa, mais precisa do que y igual a 2x. Se esse cara entendeu que y igual a 2x é igual a número par, cara, você não precisa falar Acabou. mais. É isso. Né? Então, existem conhecimentos que precisam ser sedimentados e esse a gente cobra do jeito antigo. Caramba, que Porque eu legal. preciso cobrar do jeito antigo. Ele precisa ter base. Um garoto da Link precisa saber, cara, que capital de giro é igual a contas a receber, mais estoque, menos contas a pagar. Isso precisa ser reflexo medular dele. Sim, sim. Não dá para ele pegar e, puta, capital de giro, o Que é isso mesmo? Senão o cérebro não faz sinapse. Até porque é uma molecada mesmo, né? Uma molecada. É. Então, aí eu volto e aí eles falam, poxa, mas eu vou ter que fazer prova em papel. Vai ter que fazer prova em papel, porque eu quero ver se você sabe isso. Você precisa saber isso pro teu bem, cara. Não é porque eu sou chato, sou educador antigo. Então, essa mescla é que torna o pacote mais completo. Então, acho que a Link é famosa por causa disso. Por não ter a censura de evoluir com a tecnologia, mas não perde a base tradicional. Não perde os ensinamentos, porque, assim, tem muita gente que olha o passado e fica desmerecendo ele por conta da tecnologia. Cara, tudo que é feito há muito tempo passou na prova do tempo, cara. Né? Não é à toa. Então, claro, a gente tem que sempre se adaptar. Mas eu sempre dou o exemplo do piloto do avião, cara. Não tem aprender na prática só. Você precisa de teoria, cara. Eu não entraria com um piloto do avião que está disposto a aprender na prática. Exato, não, de jeito nenhum. De Deus, é isso, cara. Precisa ter os dois. E aí, a gente já está falando de inteligência artificial. O que você vê? E você é um cara que está bem antenado, inclusive, falando de inteligência artificial e tudo mais. Alguns cursos você trazendo forte a inteligência artificial para dentro da metodologia. Como que você vê o futuro da inteligência artificial? Eu sei que tem essa relação homem-máquina. Na verdade, a inteligência artificial não vai acabar com os humanos. No final, os humanos que usarem inteligência artificial vão estarem melhores do que os que não estão usando. Mas, cara, quando você vai para uma coisa um pouco mais... daquela coisa de YouTube, que o pessoal fica colocando história de situações que podem acontecer, de acabar a humanidade e tudo mais. E quando você conversa e estuda algumas cartas de caras grandes da inteligência artificial, né, a Sam Altman, o próprio Elon Musk, dependendo do que ele fala, você fala que dependendo de como as coisas caminham, pode ser um negócio devastador, porque o negócio vai ganhando uma consciência. Eu sigo um cara que ele é bem forte de inteligência artificial, que ele desenvolveu um prompt lá, um agente, que é a Aurora, que eu até esqueci o nome dele agora. Depois eu vou colocar aqui. E essa inteligência que ele criou dentro do Cloud, cara, tem uma capacidade filosófica surreal, que ele fica trocando ideia sobre o futuro da humanidade, o futuro da educação, o futuro de tudo. Como que o Álvaro enxerga isso, sobre, de fato, o que vai acontecer com o mundo daqui 10 anos, 15 anos? Assim? Eu sei que é muito relativo, mas porque é abstrato ainda pra gente, mas o que você enxerga do futuro distante disso aí? Cara, eu acho que tem dois assuntos que a gente não sabe o que vai acontecer. Não acredito muito nessas profecias aleatórias. Prefiro dizer que não sei, até porque acho que as possibilidades são tão distintas, tão diferentes, né? Acho que quando existe uma tecnologia nova, depende muito o uso que se dá para essa tecnologia. Sim. A inteligência artificial pode ser uma bênção para debates, para substituir corrupção, para substituir trabalhos que o ser humano joga contra, para proteção, para diagnóstico de doença. Putz, isso é uma maravilha. Né? Ao mesmo tempo, cara, você assiste, não sei se você assistiu essa série Day Zero aí, do Robert De Niro, que acontece um ataque cibernético nos Estados Unidos, simplesmente tudo é desplugado. Cara, uma confusão. É trem batendo, é carro desgovernado, é todo mundo sem celular. Caramba, vou assistir. Chama Dia Zero. Tá no Netflix, é muito interessante. É como um bisturi. Você pode usar para salvar, você pode usar para matar. Então, o uso que a gente vai dar é muito importante. O que eu vejo para frente é que isso vai potencializar as capacidades do ser humano. O ser humano que é bom vai ganhar uma baita ferramenta para ser melhor. O ser humano que é mau vai ganhar uma baita ferramenta para ser pior. Né? Então, eu acho que lado vai ganhar, espero que seja o lado do bem. Sim. Mas para isso a gente vai ter que mexer no humano. Enquanto a gente não construir seres humanos melhores, pode vir a tecnologia que for que não vai resolver nosso problema.
Porque sempre vai ter alguém dando um golpe no WhatsApp, sempre vai ter alguém hackeando uma conta, Caraca, que transferindo resposta. uma carteira de Bitcoin ou botando em risco o sistema financeiro global, o sistema Total. de saúde global, que seja, né? Então, acho que É isso. é No a final é isso. fissura do átomo, vai. É. Pode ser a maravilha da física, pode ser uma cidade inteira que nem Nagasaki foi destruída por causa de um idiota que usou isso para mau uso, né? Cara, é É, isso. é a amargura do Santos Dumont, ver o avião sendo usado para guerra. Pra guerra. E no final das contas, a gente vai continuar então, e cara, muito legal essa reflexão, porque a gente vai continuar na guerra do bem e do mal, Exato. que sempre existiu. Agora eu falei dois aspectos, não tratei do segundo, já que eu tô falando demais, cara, que é a robótica, cara. Esse é um negócio que é maluco, Vai cara. Eu ser fui, surreal. dezembro eu tive em Fremont, lá na Califórnia, dentro da fábrica da Tesla, a convite deles, que foi o máximo a visita. Deve ter sido Cara, show. no final eu parei do lado daquele Bot 3, até postei a foto, porque esse podia tirar foto. Cara, você olha aquele robô de 2,10 metros de altura, cara, de cima para baixo, ele é inteiro de titânio. Você olha a mão do bicho, é diferente. Aquilo ali, que, cara, Não. não adianta correr, não adianta lutar jiu-jitsu. Se precisasse. Pô, você tá Se morto ele já, você resolver, já né? nasceu, se ele quiser, você tá morto, cara. Que da hora, cara. E é muito legal essa sua percepção, porque foi a percepção foi uma percepção lúcida sobre o futuro, porque tem um monte de gente querendo tentar adivinhar o que vai acontecer, e é impossível. E no final é isso, cara, é como as pessoas vão usar. Porque no final das contas, eu acho que a inteligência artificial ela não vai perder o controle se as pessoas não deixarem que isso aconteça. É. Né? E quem vai estar à frente vai permitir isso aí. E Álvaro, agora falando de empreendedorismo, que é um assunto que você domina bem. O que você pensa para o futuro do empreendedorismo, no sentido de, pô, vocês trazem alguma direção, talvez, para o aluno que está na Link, sobre, ó, esses caminhos aqui, por exemplo, inteligência artificial. É um caminho que, cara, você tem que colocar, independente do que você vai fazer, você precisa colocar a inteligência artificial embarcada. Mesmo que o projeto inicial não é a inteligência artificial como core, mas a inteligência artificial tem que estar embarcada. Quais são os caminhos, se você pudesse indicar, de business que você enxerga como potencial futuro para o empreendedorismo? Assim, se tivesse que começar um negócio do zero, o que você começaria? Eu bato muito na tecla dos setores, Tá. né? Porque tem setores que trazem ondas mais favoráveis, tem setores que trazem ondas quase sem onda, né? Um Sim. mar flat, né? Vou dar o exemplo contrário primeiro. Se você quiser empreender no setor têxtil, cara, tá aí a Cotemina sofrendo o que está sofrendo, tá inundação de produtos prontos chineses. Sim. Cara, você vai comprar um tear, você vai fazer a camiseta, não é uma coisa muito boa, né? Existem outros setores que as barreiras de entrada são muito grandes, ou a necessidade de um conhecimento específico é grande, né? Você vai entrar em mineração, você vai entrar em siderurgia, Sim. você vai entrar em papel e celulose, cara, é muito capital intensivo. Total. Né? E existem setores que não precisamos ser muito inteligentes para precisar, que é crescimento de 2 dígitos para os próximos 10 anos. Né? Esses setores eu gosto de mostrar para a moçada. Quais são eles? Beleza, saúde, envelhecimento, tecnologia, dados, né? Agro/nutrição, comida. Né? Eu acho que todos esses setores são setores que, se você digitar aí no Google ou no Perplexity, me faz uma lista das 10 startups mais inovadoras dentro do setor de beleza no mundo, cara, você tem 10 opções de Ctrl+C, Ctrl+V ali dentro, cara. Caramba. Se você fizer isso em health food, né, em comida saudável, mesma coisa. Se você fizer isso em soluções para envelhecimento, população alta renda, você vai ter mais 10 ideias de negócio. Então, eu acho que esse Ctrl+C, Ctrl+V, quando você sabe procurar num mar que tem onda boa e alguém que já começou uma tecnologia ou um produto ou um serviço bem definido, cara, pega isso, copia isso, a chance de dar certo é muito maior do que a sua ideiazinha pequena aí. Total. Cara, eu tive uma lição empreendedora assistindo alguns alunos da Link empreendendo com um cereal. The Cereal, sim. The Cereal. Eu, inclusive, comprei. João Lucas, Gabriel Dupan e Gabriel Bergo. Baita de uma ideia. E aí, cara, com alguns negócios saindo da Link, começou a me dar algumas reflexões de assim, quando eu penso em empreender, eu sempre penso em negócios muito grandiosos, sabe? Coisa que vai resolver grandes dores e tudo mais. E os caras foram lá e criaram um cereal com proteína, um cereal saudável, gostoso
e com proteína pra caramba. Que eles acharam lá fora um tal de Magic Spoon, Que eles... benchmark deles, e falaram, Foi não isso. tem no Brasil, vou fazer igual. É isso. Tá ótimo. E, cara, o negócio explodiu, eles não conseguiram dar conta do volume inicial. E eu falo, que projeto, cara. E aí um monte de gente querendo empreender, achar a próxima bola, sabe? O próximo... É simples. E, cara... Ó, turma da creatina em Gami aí, da Norte, que Sim, chama sim. Norte Vende, os caras estão faturando E é 3 uma milhões delícia. de reais por mês. E é uma delícia. Já começa a Já, eu sou cliente, sou É mesmo? sócio, sou tudo. Cara, é uma delícia. São 2 alunos da Link que fizeram isso, chamaram uma influenciadora chamada Manu City, que é um amor de pessoa, e do nada os moleques faturam 3 milhões de reais por mês. Por Cara, mês, não é? Que maluquice, cara. O amigo deles que está fazendo aquela outra faculdade que você conhece, eu não vou falar nome para não gerar confusão, tá ganhando 2 mil reais de salário como estagiário, cara. Olha isso, E a cara. molecada faturando 3 milhões. Você fala, isso é bárbaro. E é isso, a ideia tá mais... Cara, é fruta baixa. Né? Que é o Fruta pessoal baixa. o pessoal fica tentando inventar um negócio surreal. Cara, pega alguma coisa que já existe, melhora, trazendo talvez mais apelo Ou saudável. regionaliza. Regionaliza. E, cara, esses moleques aí da The Zero, cara, uma comunicação sensacional na internet. É muito bom. Eles Porque são bons de criar São bons de conteúdo, criativo, cara. São bons. Os caras mandam bem. E a galera da Link eu vejo que se ajuda muito. É uma comunidade ajuda, que se cria, se né? ajuda. Uma comunidade que se cria Não, lá. você tem outra história que é bárbara, cara. Tem uma moça de Natal, chamada Karen Geppert. Ela criou o EpiPi, que é um condutor urinário feminino para a mulher fazer xixi de pé quando o Caramba! banheiro tá sujo, né? Pra banheiro Que é um químico, isso aí é sucesso para banheiro surreal, químico, cara. para festa. Carnaval ela vendeu infinitos, Nossa, né? baita ideia. E botaram a Droga Raia fez um pedido, a Raia Drogazil fez um pedido e botou em 250 pontos de venda de farmácia. Sabe o que a molecada fez? Da Link, quando ela conseguiu fechar esse pedido, a molecada juntou, acho que 6 ou 8 mil reais numa vaquinha que eles fizeram, foram de Droga Raia em Droga Raia, porque ela falou, meu desafio agora é o sell-out. E eles foram comprando a preço de venda dentro das Raia Drogazil o produto para ela. Ela chorava assim de... Caraca. Isso é o que uma comunidade faz. Você fala, o que a Link é diferente? A Link é diferente nisso também. Caraca. Isso é legal. Nossa, cara, de fez arrepiar, de arrepiar, e não foi incentivado por professor. Sim, sim, não foi fui eu que iniciativa fui lá falar. da turma. Eles entre eles. Porque eles percebem que se eles se ajudam, é o que você falou no começo lá do... Um ia postando o outro, marcando o outro... Todo mundo ganha. É isso. O mundo novo é um mundo de cooperação, não um mundo de competição. Né? É isso. Eu percebo muito isso no meu mercado de construção civil, que uns anos atrás eu tinha um baita medo de conversar com um concorrente. Não sei por quê. Eu acho que o meu antigo sócio tinha muito medo de concorrente. E aí eu acabei ficando nessa pira. E nos últimos anos, a gente é super próximo dos concorrentes. Super próximo, troca ideia, entende o mercado, faz pesquisa, pô, tá ruim pra mim aqui, como que tá aí pra você e tudo mais. E no final das contas, eu descobri que não só eu não tive nenhum prejuízo com essa interação, claro, informações sensíveis a gente não divulga, mas a gente, como um todo, acaba melhorando, porque o mercado é muito grande. Com certeza. Sobra mercado, sobra cliente pra todo mundo. Então, se você cria um pool lá de pessoas que se ajudam, no final das contas, cara, todo mundo muito ganha. melhor. Todo mundo ganha. É verdade. Álvaro, a gente já está chegando na nossa fase final aqui. Eu quero rapidinho agradecer os patrocinadores, mas eu tenho uma pergunta final para te fazer ainda. Mano. Pessoal, graças aos patrocinadores que a gente tem esse audiovisual de qualidade, tudo isso aqui oferecido de forma gratuita na internet. Pensa, olha o papo que eu estou tendo aqui com o Álvaro, olha os insights que esse cara está trazendo. Tudo isso graças à possibilidade de a gente ter um estúdio com toda essa estrutura aqui disponível para a gente gravar no melhor audiovisual para você consumir aí na tua casa. E por isso eu queria começar agradecendo o nosso patrocinador master, que é a SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. @SMB Store BR e o site também aqui na descrição do vídeo. Agência Replan, do meu parceiro Rodrigo Álvares. A Replan oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. O site e o @Rodrigo Álvares está aqui na descrição do vídeo. Polux, do meu parceiro Ricardo Ferrazini. Sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas de gestão de tributos e de crise. Aqui embaixo, o site e o
da Pollux. CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. Balcões, bandejas, displays e muito mais. O site e o arroba da CMC aqui na descrição do vídeo. WJR Consult, do meu parceiro Wallenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. DRE, análise de capital de giro, fluxo de caixa e uma gestão profissional como todo negócio merece e precisa. Site e arroba da WJR aqui na tela. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO Financeiro não é mais futuro, é presente. Site arroba da Inspira Capital aqui na descrição do vídeo. CrossHost, olha isso aqui, pessoal. Todo esse estúdio aqui que a gente está gravando é da galera do CrossHost. Não só esse estúdio aqui, a gente tem mais um aqui do lado e um estúdio super profissional com tela de LED e tudo mais aqui em cima. E para você que é empresário, toda essa estrutura aqui, ser disponibilizada para você sem ter dor de cabeça, é a coisa mais fácil para você produzir conteúdo, criar criativo para suas redes sociais, gravar cursos, fazer vídeos manuais, lançamento de produtos, cara, de forma extremamente profissional, sem se preocupar com produção e tudo mais, porque aqui está tudo pronto, e de forma muito barata, porque você vem aqui e isso sai simplesmente no teu custo lá do lançamento e tudo mais, de forma muito barata, porque essa estrutura e essa qualidade que você vai oferecer para os seus clientes, né, para o mercado e tudo mais, vai te ajudar demais, vai te impulsionar demais. Então eu quero agradecer a CrossHost. Quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especializada em produção audiovisual e soluções também em internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Se você quer elevar o seu posicionamento de marca e se conectar com o seu público de forma autêntica, a CrossHost é a parceira ideal para transformar a sua comunicação. O site e o arroba aqui da CrossHost na descrição do vídeo. Inclusive, para quem assistiu aquele vídeo lá no final do ano sobre as perspectivas econômicas para 2025, que a gente fez lá com o JH Fonseca, com o Danúzio e tudo mais, a gente gravou aqui nesse estúdio, aqui em cima da CrossHost, com uma baita de uma estrutura. Então, cara, aqui os caras oferecem soluções do pequeno ao grande e com certeza vai conseguir te ajudar. Agora quero começar a agradecer também a Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde o Simples Nacional até o Lucro Real, inclusive o Lucro Real eles têm como especialidade, e de Cista e Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar seus impostos, ou você tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Cista e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial, com o site e arroba da Cista e Borghese aqui na tela. Galera, todos esses empresários que estão à frente desses negócios, que estão aqui nos nossos patrocinadores, no hall de patrocinadores, são curados por mim, são empresas que resolvem de fato dores dos empreendedores com negócios sérios e empreendedores sérios à frente. Então, se você precisa de algum negócio e alguma dor que você está vivendo aí, possivelmente algum desses patrocinadores vão conseguir te ajudar, assim, de forma muito direta e responsável, porque são pessoas que eu conheço e posso te assegurar que pode ir tranquilo que você vai fazer bom negócio, tá bom? Muito obrigado aos patrocinadores e vamos continuar aqui. Álvaro, pergunta final para te fazer. Cara, mais uma vez, eu estou muito feliz de você estar aqui no podcast. Você é um cara que eu admiro muito, de verdade. E mesmo que você não se dê esses louros, cara, tudo isso que está acontecendo na minha vida, assim, todos os meus negócios, o que eu mais gosto é o Além do CNPJ. Que legal. Né? Se tornou de fato um CNPJ, se tornou um negócio, porque, cara, é muito gostoso quando você compartilha conhecimento, conversa com as pessoas. Como eu te falei nos bastidores, isso aumentou meu nível de networking pra caramba também. Então, cara, por mais que eu entendo que existe sim o trabalho duro por trás e tudo mais, cara, a fagulha, aquele ensejo lá de faz acontecer foi seu, cara. E foi seu mesmo. Fico feliz, cara. Até falei isso que nos bastidores do curso lá. O exercício que você promoveu, eu não participei porque era criar uma empresa. E eu já tinha empresa. E você foi lá e me provocou pessoalmente, falando, cara, faz aí alguma coisa que você falaria por 3 horas. Então, cara, de verdade, obrigado por ter sido essa ponte. Eu acredito muito que Deus age através de pessoas. Então, com certeza. Obrigado por ter sido essa ponte para mim. Obrigado mesmo. E, cara, a pergunta final que eu queria te fazer, é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, e é o seguinte, imagina que você está saindo daqui, você pega teu carro e está indo para Link agora, para a faculdade, tocar a tua vida, e vou bater na madeira aqui, mas imagina que você bate o carro e morre, cara.
Tô batendo na madeira, porque... Pode né? acontecer, ué. Mas assim, nunca ninguém bateu o carro, nem morreu, né, saindo daqui. Mas, cara, imagina que, cara, pô, depois de tudo isso, quantos anos você tá, Álvaro? Tem 46. 46 anos, de toda essa trajetória, ter carregado tantos projetos nas costas, tantos feitos bacanas, hoje influenciando uma porrada de jovem. Cara, chegou a hora, você do nada abre os olhos, Deus tá do seu lado e fala, chegou a hora. Você falou, cara, agora? Eu nem sabia. Eu tô quase abrindo um campus lá fora. Ele fala, sua missão tá cumprida. E, bicho, imagina que foi essa tua última aparição, tua última mensagem para o mundo. O que você deixaria de mensagem para a humanidade, assim, se essas fossem suas últimas palavras, cara? Sejam bons. Porra. É isso. Cara, simples, sucinto e profundo. É isso. Da hora, mano. Obrigado, Álvaro. Eu que te agradeço. Foi muito bom te entrevistar. Obrigado mais uma vez. O que você precisar do Além do CNPJ, sério, conte comigo. Desde divulgação. Você vai fazer outro dia do empreendedorismo lá? Vai ter um Link Tech Day para abrir empresa com inteligência artificial. Aquele mesmo que você participou, só que focado só em abrir um negócio usando inteligência artificial. Vai ser quando? 12 de abril, durante o dia inteiro. Tem vaga ainda? Eu acho que tem. Ontem a gente fez uma live de lançamento, mas eu fui dormir, cara. 10 da noite eu acordei hoje e fui levar minha filha na escola e vim pra cá. Eu vou te chamar no WhatsApp e vou pedir alguém que eu consiga falar lá, porque eu já vou me inscrever, porque eu tô abrindo uma empresa de inteligência artificial, então eu já vou me inscrever. Então eu vou estar lá como aluno e junto com o meu sócio. E, cara, se tiver vagas ainda, me passa o link, que aí eu já divulgo. Eu te passo o Gabriel, perfeito. Legal, cara. Vamos nessa. Álvaro, mais uma vez. Pô, te agradeço demais. Obrigado, Prazerzaço estar aqui, cara. Parabéns pelos 100 podcasts, pô, obrigado, do caramba. Cara. 100 podcast, nem imagino, cara. E, cara, mais uma vez, obrigado mesmo pela participação, por ter vindo aqui hoje. Vamos nessa. Tamo junto. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado também. Muito obrigado por ter ficado até o final. Aqui embaixo tem vários botõezinhos. Clique em todos para engajar esse episódio. Envia para os seus amigos, para os seus sócios. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!